o tema, né, do capítulo 50 é em oração, mas lá no fundo mesmo, né, a gente vai tratar um pouquinho sobre a despedida, porque é uma despedida do livro. Então, é uma honra para mim, esta noite, poder falar com vocês, né, compartilhar as reflexões que eu tive sobre essa oração que Jesus, então, vai fazer junto aos discípulos na casa de Pedro, naquela noite, né? Então, estamos terminando o livro Jesus no Lar, e sempre que algo acaba, né, está prestes a acabar ou acaba, termina um ciclo, né, na nossa vida, nós nos sentimos tristes, e isso é natural, principalmente quando a gente tem que se despedir, né, de repente de um lugar que a gente ama, que a gente se sente bem, sente muito feliz, ou de pessoas que nós, né, temos consideração muito grande ou amamos. Então, em algum momento da nossa vida, a gente tem que se despedir, né, de um lugar, de alguém. E hoje nós estamos nos despedindo deste livro mais que especial e mais que maravilhoso, né, que é Jesus no Lar. E por que eu estou falando da despedida? Porque é nesse contexto que nós vamos iniciar essa reflexão, porque os discípulos naquela noite, na casa de Pedro, perante uma lua luminosa, uma lua cheia, eles estão tristes. Então, eles se encontram muito tristes, porque eles estão prestes a se despedir do mestre, né? Do mestre que eles tanto amam, que eles tanto admiram e que eles tanto querem estar perto, né? E quem de nós não gostaríamos, se nós estivéssemos também, né, no lugar dos discípulos, com certeza a gente estaria muito triste de pensar, né? Poxa, Jesus vai sair por mais uma viagem e nós vamos ficar aqui, né, sem a presença física dele, né, nos ensinando, nos aconselhando, nos explicando tantas coisas, né? Acho que até te abraçaria assim os pés, né, de Jesus, falava: "Fica, por favor". A gente ia se sentir muito triste também, como eles estavam se sentindo, né? Mas Jesus precisava, né, era a missão dele, ele precisava fazer essa despedida para um novo ciclo, para mais uma viagem que ele iria iniciar, porque, logicamente, ele tinha a sua missão de levar a palavra do evangelho para outras pessoas, para outras cidades, outros vilarejos. Era a missão dele espalhar, né, o amor, a paz e curar tantas outras pessoas que necessitavam. Então, às vezes, a gente chega a ser um pouquinho até egoísta, né? Falando, nossa, a gente queria ele aqui só para gente, né? Ali na reunião com os discípulos. Mas era a vida que tinha que seguir, né? Então, e Jesus, sabendo, conhecendo o coração de cada um que ali estava, como ele conhece o nosso também, ele pôde sentir muito fortemente essa tristeza, essa melancolia que eles estavam ali reunidos, né? Mesmo sabendo que eles iriam se encontrar, né? Que Jesus iria retornar da sua viagem, mas era um tempo que eles ficariam sem ele ali, né? Ao lado de seus amigos, de seus companheiros. Tem até uma frase que ontem apareceu para mim, coincidentemente, né? Numa psicografia de Chico Xavier, que diz assim: das lágrimas que choramos, a mais triste, a mais sentida, é aquela que derramamos na hora da despedida. Então, justamente era esse o sentimento que todos ali estavam, né? E para a gente entender um pouquinho mais sobre essa tristeza, essa melancolia que pairava no ambiente, eu busquei no livro Refletindo a Alma, que é a psicologia da Joana de Ângeles, e ela
fala para nós, ela traz, né, para nós algumas informações sobre a tristeza, e que eu achei interessante compartilhar aqui com vocês. A tristeza é uma emoção comum diante da perda de algo significativo, como uma frustração a um desejo ou prazer que gera um pesar. A tristeza tem uma função, né? Qual é a função da tristeza? Ela tem a função de propiciar um ajustamento à nova situação. Então, olha como se encaixa bem naquela noite que Jesus e seus discípulos estavam reunidos. Era um ajustamento à nova situação. Então, eu sei que algo vai mudar na minha vida, algo novo vai recomeçar, né, na minha vida, e eu preciso, então, deixar para trás a minha situação não desejada. No estado de tristeza, existe uma perda de energia e de entusiasmo, que nós não sentimos ânimo. A tristeza, ela é assinalada por Joana de Ângeles como um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria, né? Então, como eu mencionei antes, a tristeza é um sentimento natural a todos nós. A pessoa pode ser a mais, né, alegre em todos os momentos, a mais firme, a mais forte, mas vai existir alguma situação que ela vai passar, que em algum momento ela vai se sentir triste, ela vai sentir a tristeza, né? E o que é importante aqui eu ressaltar é que quando fala, né, que a tristeza, que quando a gente se sente triste, existe uma perda de energia. Então, olha que interessante. Nosso padrão vibratório acaba caindo, né? Nós estamos ali para baixo, não temos força, não temos ânimo. Então, a nossa energia cai realmente, né? E Jesus, sabendo disso, ele pensou, né? Acredito eu que na hora, né? Foi a intuição que ele teve de fazer a oração, de fazer uma oração junto a todos. Por quê? Porque se a tristeza faz a gente perder energia e cair o nosso padrão vibratório, e, contratempo, a oração é o que vai mudar essa situação. A oração vai dar aquele ânimo, vai restaurar a energia que todos ali estavam precisando, né? E no mesmo livro, Refletindo a Alma, existe um outro capítulo, existe também algumas informações sobre a oração. Eu vou compartilhar com vocês. Segundo Joana de Ângeles, a oração amplia a capacidade de entendimento da nossa existência e da realidade da vida. Então, se naquele momento os discípulos estavam tristes e melancólicos, porque eles não queriam que Jesus, né, partisse, os deixasse ali, né? Então, foi pela oração que ele vai, né, trazer de novo a eles esse entendimento, né? Essa realidade que ele precisava ele, mas que eles ficariam bem ali, né? Bem amparados. Através da oração, podemos falar estabelecendo uma atitude ativa que nos possibilita colocar para fora tudo que se encontra em nosso interior e termos uma atenção especial. É um momento quando a gente fala, vou conversar com Deus, né? Então, o que a gente vai fazer? O nosso momento de terapia, porque nós vamos ali colocar para fora o que nós estamos sentindo, né? Às vezes nós não temos coragem ou não queremos falar com uma pessoa, com alguém,
Então, naquele momento, né, você e Deus estabelece essa conexão. Então, você consegue falar o que está no seu coração. A oração é o mais elevado fator de indução para nos colocar em comunhão com as esferas superiores. Conforme André Luiz, a mente que ora pode ser comparada a uma flor estelar. Olha que lindo! Uma flor estelar aberta diante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Eu achei tão profunda essa comparação, né? Imagina uma flor, né? Reluzente, brilhante, e nela está, né? Toda aquela energia, os nutrientes que nós precisamos, toda a luz que nós precisamos. Assim como a higiene corporal e alimentação garantem o equilíbrio físico, a prece também é um agente de equilíbrio físico e espiritual. Ela regenera o equilíbrio das células físicas viciadas e exaustas, através do influxo das energias que assimila da vida mais alta. Além disso, a oração possibilita recebermos as sugestões e intuições iluminativas dos espíritos superiores, que nos amparam e nos auxiliam. Então, olha como aqui, né, é falado desse influxo de energia, né, de luz, de energia. Então, com a tristeza, nossa energia vai lá para baixo, né? A perda dela. Só que com a prece e a oração, essa energia, então, se faz, né, mais luminosa, mais brilhante. Orar, então, constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração, né? Então, ela é um dos aspectos desse diálogo com Deus tão necessário para o nosso fortalecimento e descoberta. Então, aqui é afirmado que nós realmente necessitamos, né, da prece, da oração, para nos fortalecer, né, e também nos conhecer. E através da prece nós vamos ouvindo as intuições dos nossos amigos da espiritualidade, né? Então, naquele momento que você está colocando ali, né, entregando o seu coração ali a Deus, é que você tem esse momento de receber essas intuições para algo que você precisa, né, para algo que está te afligindo, te angustiando, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 27, né, que é Pedi e obtereis, existem várias mensagens, né, vários ensinamentos sobre a eficácia da prece. Então, quem depois quiser, né, retomar, relembrar, fica aí de sugestão, né? E eu escolhi alguns trechos para complementar o livro Refletindo a Alma. Então, lá no item 9, ação da prece, transmissão do pensamento, nós temos alguns conhecimentos para nós. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser, a qual se dirige. Ela pode ser por um objeto pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outra pessoa, pelos vivos e pelos mortos, né? Então, não existe assim, né, uma regra, não, eu tenho que fazer uma oração direcionado para aquilo. Não, é o que você está precisando naquele momento, né? A energia, aí novamente volta no assunto, né, da energia.
A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Muitas vezes, né, já aconteceu comigo, acho que com vocês também, muitas vezes a gente percebe, né, quando a nossa prece é meio assim, né, rapidinho, né, a gente está cansado, não deixa aquele tempo, né, para fazer nosso agradecimento, a nossa oração, e às vezes a gente acaba até adormecendo antes de terminar, nem sabe se o que falou, o que rezou, o que pediu, né? Várias vezes já aconteceu comigo. Então, é importante aqui, né, a gente comentar, né, que essa energia da corrente, né, que a prece forma, vai depender do nosso pensamento, né, e da nossa vontade. Então, qual é a minha vontade para que realmente, né, se eu estou pedindo algo para que aquilo aconteça, ou se eu estou agradecendo, qual é a intensidade, né, da vontade que eu estou colocando ali na minha oração e na minha prece. Por isso, a prece ela é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que eles se encontrem, né? Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos que vêm sustentá-los nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto que dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta, né? Então, em outras palavras, muitas coisas que acontecem, né, que nos acontecem, que não são muito boas, né, acaba sendo a nossa própria culpa. Então, a gente vai fazendo, vamos atraindo, né? Então, nossas atitudes vão atraindo outras energias. Então, quando a gente, de repente, se vê, né, desesperado, angustiado, a gente vai se recorrer à oração. Mas não é só, né, nesses momentos de tristeza ou de desespero. Então, temos que recorrer à prece, né, diariamente, mas colocando ali, né, o nosso coração, o nosso amor. Às vezes, nós não temos, às vezes, nem nada a pedir, né, mas o quanto muito mais agradecer na nossa oração, né? Então, algumas frases, né, que eu selecionei, são mensagens, né, bem lindas que estão no capítulo Pedi e Obtereis, em relação à prece, né, a eficácia da prece e a oração. Portanto, olhe como só, né, como que as ideias se juntam e como faz mais sentido agora, né, a decisão que Jesus tomou nessa última reunião do livro, né, do Jesus no Lar, em fazer uma oração. Ele queria atrair para eles, né, naquele momento, tudo isso, toda essa energia, né, toda essa luz, todo esse fortalecimento, toda a esperança, o ânimo, a coragem, para que eles continuassem estudando, se encontrando, continuassem passando para outras pessoas também o que eles haviam aprendido. Então, essa era, eu acredito que foi essa decisão, né, a razão pela qual Jesus, naquele momento, não teve nenhuma história a contar, como ele contou nos outros 49 capítulos, né? Então, ele teve essa decisão, não é? Bom, vamos ver, então, no capítulo 50, né, perante todo esse contexto, né, da tristeza e da oração. Então, o que achamos no capítulo 50? Vamos lá. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia.
Então, era justificável. Eles não estavam tristes à toa, né? Não era por nada que eles estavam sentindo aquilo. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nesta noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. Ninguém fez perguntas, ninguém tinha dúvida, como acontecia, né, nas outras reuniões. Então, todos ficaram ali esperando. E agora? O que o mestre vai falar? O que ele vai fazer? Que lição que ele vai nos trazer esta noite? O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, ele levantou os olhos lúcidos para o céu. Então que ele teve a decisão de fazer a prece, né? Mas, antes de eu ler para vocês a prece final, eu fui fazendo algumas anotações, porque essa prece, ela é tão maravilhosa e tão profunda, que Jesus consegue reunir nela a maioria, né, ou todos, até, não sei, mas a maioria das lições que ele apresentou ao longo do livro, né? Porque na prece, ele reforça para nós, para sermos mais gratos, né? Ele reforça a caridade, a humildade, né? Ele reforça que temos a espiritualidade conosco em todos os momentos. Ele nos fala sobre a necessidade de combatermos as nossas fraquezas e de quebrar os nossos ciclos viciosos. Ele fala também sobre o dever do homem de bem, né? O não individualismo, a importância de compartilharmos os ensinamentos do Evangelho. Ele também nos diz nesta oração que somos seres espirituais em breve passagem pela vida corpórea. E ele reforça que acumular bens não nos leva à felicidade verdadeira. Ele também nos diz sobre a necessidade do desapego das coisas materiais. Ele fala da importância da alegria, do otimismo, dos bons pensamentos, da paz, do amor. Ele fala também do perigo que é o abuso do poder, o abuso de títulos, né, impostos pela sociedade. Mas ele também fala da amizade, da cooperação, da bondade. Ele nos diz que o nosso espírito é eterno e que precisamos sempre perdoar, né, ter compaixão, esquecer as ofensas. E ele também reforça que as leis divinas se fazem presentes, mesmo que na terra não haja punição. Então, olha quantas coisas, né? Quantos ensinamentos ele vai, digamos, recapitular, né? É um resumo, vamos dizer que o capítulo 50 é um resumo de tudo que ele deixou, né, nessa obra maravilhosa. Então, meus amigos, convido a vocês a prestarem bastante atenção nesta oração linda que Jesus fez, então, fervorosamente, né? Lembra lá no Evangelho que a gente viu que tudo depende da vontade, né, que nós colocamos ali. Então, Jesus colocou o seu coração nessa prece. Eu imagino assim, né, se a gente passasse, só de passar perto de Jesus, ele não falar nada, imagina a luz que já não saía dele, né, a energia que ele não dava ali. Imagina ele orando fervorosamente. Eu
Fico até emocionada de pensar. Mas vamos lá. Jesus, então, olhou para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua luz divina em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer os benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que se iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação do serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram, vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas, que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos que os olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos, dignos de compaixão, diante de teus sublimes desígnios. E ele encerra, então, esta oração dizendo: eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos. E ao alto, a lua radiosa, fazendo incendir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Ai, gente, que maravilhoso. Eu fiquei assim, né, apaixonada por essa oração. Então, meus amigos, Jesus estava mostrando, né, com essa oração, tudo que ele ensinou, tudo que ele deixou, para que eles continuassem firmes, né, também na sua caminhada. E aqui pelo final, a gente pode destacar, né, que como o Pai continua velando, era uma forma de Jesus dizer, olha, né, eu não vou estar aqui presente como estou agora, mas os amigos espirituais estarão.
eles estarão acompanhando o estudo, né, a vida de vocês, estarão dando forças, mesmo eu não estando aqui, né? E é o que o Pai, né, faz conosco, né? Ele nos ampara em momentos que nós achamos, né, que estaríamos sozinhos, né? Então, muitas vezes a gente se sente, né, a gente sente a energia dos amigos da espiritualidade e às vezes não temos, assim, pessoas, né, ali fisicamente para poder ou conversar ou que de repente vão nos apoiar, mas no momento que a gente se abre em oração, a gente sente a energia do alto, a gente sente essa proteção, né? Então, esse foi o meu, a minha visão, né? O meu compreendimento dessa oração maravilhosa. E basta estarmos conectados, né? Para receber esse amor, né? Antes da nossa vibração, eu gostaria de encerrar com uma pequena mensagem do Dr. Bezerra, psicografada pelo José Carlos de Luca, no livro Recados do Meu Coração. Então, o Dr. Bezerra também nos deixa essa mensagem maravilhosa. Não esqueçam, filhos queridos, que a oração é o telefone de acesso direto ao nosso Pai Celestial. E é o meio pelo qual ele responderá às nossas súplicas, jamais nos deixando desamparados em nossas atribulações. Inegavelmente, somos do parecer que o homem que ora está mais perto de Deus e, portanto, em melhores condições de lutar e vencer. Então, esse é o principal, né? O lutar nos remete àquela ideia inicial, né? Da energia, do ânimo que a oração nos traz, né? E o vencer, quem não quer vencer? Né? Quem não quer? Quem de nós não quer solucionar nossos problemas, sermos melhores, né? Podar os nossos vícios, as nossas fraquezas? Esse é o nosso vencer, é o vencer desta encarnação, né? Então, que essas palavras, que esta linda oração do livro Jesus no Lar possam permanecer em nosso coração, possam nos amparar, nos trazer mais ânimo, trazer a energia que nós sempre estamos precisando, né? Principalmente nos momentos mais difíceis. Que assim seja. Eu convido a todos, então. Eu passei um pouquinho do tempo, desculpa, gente. Vamos lá. Convido a todos, então, envoltos por esta luz, por esta energia da espiritualidade, que possamos, neste momento, elevar o nosso pensamento ao nosso planeta Terra, o planeta que nos acolheu nessa encarnação, com tantas dificuldades, com tantas provas, com tantas injustiças acontecendo. Abraça, Jesus, o nosso planeta neste momento. Ampara todos os irmãos sofredores, necessitados e aflitos. Derrame, Senhor, o coração de todas as autoridades, de todos os países, o teu amor, a tua misericórdia, para que eles não abusem o poder, para que eles sejam pessoas mais democráticas, que transmitam atitudes, que tenham atitudes que transmitam amor, que transmitam paz, benevolência, caridade a todos.
principalmente, Senhor, nos países envolvidos em conflitos, em guerras. Tenha sua misericórdia, Pai, e auxilie-os da melhor maneira. Pedimos também para que a tua luz se estenda a todas as instituições necessitadas, que acolhem irmãos necessitados, os asilos, os hospitais, as penitenciárias, os orfanatos, os albergues. Ilumine também, Senhor, os moradores de rua, nossos irmãos que não têm nenhum bem material, que passam fome, que passam frio. Que coloque, Senhor, em seus caminhos pessoas bondosas, com compaixão, que possam ajudá-los. E toda esta luz, Senhor, possa também se voltar para o nosso lar. Que toda a tua luz percorra todos os cômodos da nossa casa, retirando os fluidos negativos, maléficos, perturbadores, e derramando sobre o nosso lar e sobre todos que ali vivem a tua paz, o equilíbrio, o amor, a serenidade. E que nada de mal tenha força ou poder de nos atingir, de atingir o nosso lar. Que esta luz, que esta flor celestial, como vimos no livro, se estenda, fique conosco, nos envolva em todos os momentos da nossa vida. Obrigada, Senhor, por mais um momento que aqui estamos reunidos, que aprendemos, que refletimos. Obrigada pela nossa vida, por aqui estarmos juntos. Os nossos amigos da espiritualidade, do Centro Espírita Vicente de Paulo, todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, que nos ajudaram, nos dando suporte, nos dando este amor, possam continuar cumprindo as suas missões. E em teu nome, Senhor, que encerramos a nossa reunião desta noite e agradecemos por termos tido a oportunidade de aprender com o livro Jesus no Lar. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.